e aí que Deus vai nos abençoando. Ok, pastor? Amém. Que Deus venha abençoar você. 8 horas. Tá ótimo. Tá bom, pastor. Tá bom, obrigado. A casa é sua, ok? Tá Deus bom, te abençoe ricamente aí. Obrigado. Boa noite, igreja. Deus abençoe você nessa noite rica e abundantemente, né? Muito bom poder estar aqui com você. Me sinto em casa 2 vezes, né? Primeiro que eu moro aqui pertinho. E segundo porque agradeço a Deus por ser honrado, né, pelo pastor Renê nesse convite. Eu trago uma palavra aqui para compartilhar com você, da parte de Deus, não apenas para você, mas para mim também, tá, irmãos? É igual eu gosto sempre de falar, né, que nós, os pastores, né, os irmãos que temos oportunidade de ir na outra igreja, se ministrar uma palavra, né, a gente tem que pedir a Deus muita sabedoria, porque depois a gente vai embora, né? Nós somos o titio, né? E eu não quero deixar problema aqui para os pastores resolver, não, né? Por isso que eu falo com essa palavra aqui para mim também. Então, eu quero ter uma palavra de oração com você, e você possa pedir a Deus para falar com você nessa noite. Senhor, quero te agradecer, meu Pai. Te agradecer por essa noite, por esse privilégio, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós, Senhor. Que o Senhor possa abençoar aqui, Pai, o compartilhar da Tua palavra, a leitura da Tua palavra, Senhor, e que Teu nome seja glorificado, exaltado e honrado nas nossas vidas, aqui na nossa igreja local e em toda a Tua igreja na face da terra, Senhor. Nos ajude, Senhor, a cumprir o propósito pelo qual o Senhor tem para nossas vidas, o propósito pelo qual o Senhor nos chamou, o Senhor acreditou em nós, o Senhor conta com cada um de nós, Senhor, para poder fazer a Tua obra e para que o Teu nome seja honrado, exaltado e glorificado. Por isso eu te louvo e te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, irmãos. O título que eu trago aqui para essa palavra, né, é o seguinte: é necessário continuar navegando. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado? É necessário continuar navegando. É necessário. E eu peço que você abra a sua Bíblia aí no livro de Atos, no capítulo 27. Eu vou estar lendo aqui até do versículo 9 em diante. Atos 27, versículo 9. Aleluia. Versículo 9 diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era da opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilhão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento,
cessamos a manobra e fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E, temendo que fosse encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer, conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Aleluia, irmãos. Veja que história. Eu estava meditando nesse livro de Atos, e o livro de Atos, o significado dele é a atitude dos apóstolos, né? A atitude dos homens que andaram com Jesus e de outros discípulos. E o que eles, a intenção deles era de conectar, né, o evangelho ao trabalho missionário do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que eu estava conversando com o pastor Renê, ali no gabinete, eu falei o seguinte, que nós, a igreja de Deus, né, os cristãos, sempre foi assim. A gente precisa de luta, a gente precisa de dificuldade. A igreja que sou eu, você, a igreja que está em toda a face da terra, essa congregação aqui, a gente precisa de desafios para a gente poder crescer, para a gente poder avançar. Por isso que o título que eu coloquei aqui, né, é necessário continuar navegando. Não vai ter tempo fácil para nós cristãos, irmãos. Assim, eu não estou sendo pessimista, não. Mas se você ler a Bíblia, você vai falar: pastor, você tem razão. Você concorda comigo? Não é fácil. Não que o nosso Deus, ele seja um Deus masoquista, que tenha prazer em que o seu povo venha sofrer. Não. Mas o nosso Deus, ele é igual você, quando você está criando seus filhos, e você precisa ensinar ele. E, às vezes, você está vendo que você já falou uma coisa para ele, você vai ver, ele vai tropeçar ali. Ele vai tropeçar, eu já falei para ele. Aí ele vai lá e tropeça. Aí, quando ele olha para você, e você fala: eu não falei para você, filho, você não pode passar por aí, porque aí esse caminho aí é inadequado. Mas, às vezes, é assim. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos quarta-feira na igreja, domingo de manhã, domingo de noite, mas a gente ouve a palavra de Deus, ouve o conselho dos pastores, dos nossos líderes, e eu estou incluído nisso, tá, irmãos? Porque eu também sou discipulado pelo meu pastor lá, e ele dá conselho para a gente. E, às vezes, a gente prefere acreditar em outras palavras do que na palavra de Deus. E, inevitavelmente, lá na frente, a gente vai parar e falar: opa, é por aqui que eu tenho que ir. Eu não posso mais tomar essa atitude. Aí vem um confronto,
Às vezes, dentro da igreja, quantas vezes eu já fui confrontado, pastor Jorge, fui confrontado por algum irmão que, sabe, às vezes quando a gente fala o que você quer, na hora que você quer, para quem você quer, aí chega uma pessoa que não escuta aquilo que você quer falar e fala para você, mas não é por aí não, irmão. Até para a gente, pastor, querido. Às vezes, Deus usa um irmãozinho, uma irmãzinha abençoada na igreja para poder falar alguma verdade para a gente, que a gente está precisando escutar. Porque nós também, Deus está trabalhando na nossa vida todo dia. Eu quero que Deus trabalhe na minha vida, entendeu, irmãos? Você quer? Então, a igreja é assim. Você vê, essa história aqui, o apóstolo Paulo, ele estava sendo conduzido, ele estava preso no navio. Ele estava sendo transportado para ser julgado em outro lugar. Ele estava preso. Então, na verdade, a adversidade toda que ele passou nessa história aqui foi porque Deus queria usar ele para salvar toda a tripulação daquele navio. E foi o que aconteceu. No final da história, você pode ver ali o apóstolo Paulo, que era o prisioneiro, que era o que estava ali, que tinha aconselhado eles lá no início e que era o único ali imperfeito no meio daquela tripulação, porque ele era o prisioneiro. Foi exatamente Paulo que aconselhou eles lá no início. Paulo falou, olha, eu vejo que essa viagem vai ser penosa, vai ser trabalhosa, não apenas para o navio, mas também para a carga e para a nossa própria vida. Mas diz aqui o texto que eles preferiram, Paulo falou, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. É isso que acontece com a gente, querido. Em que você tem dado mais crédito? No que é que você tem dado mais crédito? É na palavra de Deus ou é na palavra de políticos, na palavra de direita, de esquerda, de centro, de traseira, de dianteira? Pensa comigo. Quem é que está governando sua vida? Há poucos dias uma pessoa falou assim para mim, cuidado, hein? Vão meter a mão no teu fundo de pensão lá do seu trabalho. Eu falei, no meu não. No meu não mete a mão. Por que não mete? Porque a minha folha de pagamento vem lá do céu, querido. Não tem homem que pode mexer no meu bolso, não, porque eu sou dizimista e ofertante fiel para a glória de Jesus. Não apenas ofertante de dinheiro, também eu sou ofertante de dinheiro, sou dizimista fiel para a glória de Jesus, mas eu também sou ofertante do meu tempo. Eu vou lá na igreja servir a Deus, eu sirvo a Deus em casa, igual eu falei com o pastor Renê, 28 anos, desde que eu me converti. Eu estava falando para minha esposa, irmãos, graças a Deus eu tenho um carro hoje para ir para a igreja que Deus me deu. Mas se não tiver, eu vou para a igreja a pé. Já fui, vou para a igreja a pé. Por quê? Se eu vou para a igreja a pé, porque eu tenho saúde, meu irmão. Esses homens aqui da Bíblia que são os nossos professores, os apóstolos, os discípulos de Jesus, o próprio Jesus, eles não tinham carro, não. Jesus poderia andar num camelo 0 quilômetro se ele quisesse. Aliás, Jesus podia fazer assim, um camelo ia aparecer um camelo. Poderia até aparecer um carro 0 quilômetro lá, se Jesus fizesse assim. Poderia ou não poderia? Mas Jesus andava de quê? A pé. Teve um tempo que ele andou num burrinho, porque ele quis andar no burrinho, estava escrito que ele tinha que entrar lá em Jerusalém, aí ele montou num burrinho de 0 quilômetro também, mas a verdade, eu estou querendo dizer aqui que em quem é que nós temos dado crédito. Como é que está a tua fé, irmão, nesse tempo? Nesse tempo de tanta tribulação, de tantas fake news, ou seja, notícias falsas. Fake news é notícias falsas, muitas, circulando por aí. Tanta notícia falsa, tanta mentira, que às vezes até a gente que é cristão, você fala, será que eu estou errado? Peraí, será que eu estou errado? Vou ler a Bíblia aqui, será que é isso mesmo? Meu Deus, o que é isso? Será que quem ganhou sem que Deus fizesse a vontade dele? Ou será que Meu irmão,
igual o pastor Jorge, você falou aqui, pode estar fácil, pode estar difícil. Deus nunca perdeu o controle. Nunca perdeu. Nunca perdeu. Você acha que Deus estava no controle quando Moisés ia lá diante de Faraó e falava, olha, Faraó, Deus mandou você soltar o meu povo. E Faraó fala, tá bom, eu vou soltar, Moisés. Pode ir que eu vou soltar, mas não deixa o rio virar sangue não, tá? Eu vou soltar. E quando Moisés virava as costas, Faraó, não vou soltar coisa nenhuma. Quem manda aqui no Egito sou eu. Não solto. Moisés, e ele não soltava mesmo. Moisés olhava, Senhor, ele não quer soltar. Aí Deus, então o que eu falei para você? Aponta lá para o rio. Aí Moisés botava, aí começava a encher de sangue lá o rio. Aí voltava Moisés, Faraó, chama esse cara, chama esse feiticeiro aqui. Aí ia lá Moisés, chegava lá, tá bom Moisés, pede do seu Deus para parar com isso aí. Meu irmão, Moisés foi lá, todas as vezes ele ia, Faraó dizia que não, acontecia o que Deus disse que ia acontecer, Faraó voltava atrás, mas quando Faraó dizia não, Deus estava ou não estava no controle? Estava no controle, porque Deus falou que ia endurecer o coração de Faraó. Então, mesmo o não de Faraó era permissão de Deus. Existe uma coisa, querido, vou te ensinar aqui, talvez você já sabe, porque eu sei que essa igreja aqui, os cristãos, são abençoados. Existe uma coisa chamada vontade permissiva de Deus. Não necessariamente aquilo acontece. Por exemplo, a eleição é uma coisa. Na Bíblia está escrito que toda autoridade é constituída por Deus. Mas quem vota nos candidatos aqui somos nós. E Deus é que permite aquele candidato sentar naquele trono lá, naquela cadeira lá cobiçada. Ninguém senta lá sem que seja a vontade de Deus, irmão. Nenhum presidente que passou aqui pela nossa nação e por nenhuma nação do mundo passou sem que seja a permissão de Deus. Aquele presidente lá da Rússia, ele está governando a Rússia, é a permissão de Deus. Faraó estava lá no Egito, era a permissão de Deus. No tempo que Jesus estava andando aqui na terra, o governador lá era Herodes, era a permissão de Deus. Era Herodes que estava lá no trono. E quem estava lá, andando lá, era Jesus, o Senhor dos Senhores. Herodes era o governador lá, Pilatos era, Anás, Caifás, tudo homens endemoniados, homens promíscuos, homens irreverentes, homens tipo Herodes, que ele falou assim, Herodes disse assim, ó, vai lá, vê onde o menino está e depois vem me contar. Porque, na verdade, ele falou assim, eu quero saber onde o menino está, porque eu vou matar ele, porque ninguém vai ser rei no meu lugar. Porque ele achava que Jesus ia vir para reinar, sentar no trono dele. Amém, irmãos? No entanto, Jesus nasceu ou não nasceu? Jesus cresceu? Jesus viveu? Ele foi crucificado? Ele ressuscitou? Então você pode dar glória a Deus, porque a palavra de Deus não é de Herodes, querido. Não é. O que Deus preparou para nós como igreja, tanto individual como a igreja coletiva, vai se cumprir. Queira João, queira Pedro, queira Maria, seja lá quem for, se entrar no caminho de Deus, o que vai se cumprir é a palavra de Deus. Pode crer, irmãos. O que você tem que fazer é cumprir o seu papel no reino de Deus. Você é uma pessoa especial no reino de Deus. Está pensando que o que você faz é insignificante? Nós somos a igreja como uma grande engrenagem, onde talvez eu, o pastor, eu seja, quem sabe, um óleo que faz uma engrenagem rodar. Eu seja esse óleo. Eu seja aquele que o Espírito Santo fala assim, essa engrenagem está enferrujada, eu vou colocar você, Rogério, para poder fazer ela rodar. Talvez você seja uma correia que faz a engrenagem rodar. Talvez o pastor Jorge seja um motor que faz a correia rodar a engrenagem. Talvez a minha esposa seja
o fio elétrico que vai ligar lá a grande máquina. Está entendendo, querido? Cada um de nós, você não pode deixar de cumprir o seu papel. Nesse tempo que nós estamos vivendo, tudo que o inimigo quer, como sempre quis, como nós estamos lendo aqui, é atrapalhar, é ofuscar nossa visão, nossa motivação, para que você pare, para que você ache que realmente a igreja está perdendo. Porque isso, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela é transcultural, ela rompe culturas, povos, línguas e nações. É desse jeito, querido. Foi isso aqui, ó, a missão de Deus para alcançar até os confins da terra, onde nós, com a nossa vida, vamos podendo angariar das pessoas o perdão de Deus e, contudo, elas ganharem a vida eterna. Eu estou muito feliz, irmãos. Hoje eu estou muito feliz. O pastor me perguntou se está feliz. Eu estou feliz porque eu tenho uma boa notícia para te contar. Quantas vezes, irmãos, acho que eu já até falei isso aqui, eu tenho 3 filhos. Um de 33, um de 31 e um de 26. Todos os 3 foram criados na igreja. Porque quando eu cheguei na igreja, esse que tem 33 anos tinha 6 aninhos, né? Mas eu levei eles lá, marquei um dia com o pastor, consagramos a eles. O pastor orou por eles, o outro, o mais novo, já nasceu já na igreja, né, que ele tem 26 anos, então quando eu tinha 2 anos de convertido, ele nasceu. E assim foi, foram criados na igreja. Quando eles ficaram adolescentes, eles não quiseram mais ir para a igreja comigo. Sempre ia comigo. Se eu quisesse castigar meus filhos, era falar que eles não iam na igreja comigo. Sabe, às vezes à noite, né, eu era obreiro lá, sempre fui obreiro domingo à noite, sempre trabalhei no quadro de domingo à noite como obreiro, depois tornei-me diácono, sempre nesse horário da noite. Aí, às vezes, eles não podiam ir, porque no outro dia ia estudar, e minha esposa não podia ir para preparar as coisas para eles, aí eu, não, hoje vocês vão ficar descansando. Era como botar eles de castigo. Não, pai, deixa a gente ir com você, eu quero ir. Aí, às vezes ia, às vezes não ia, mas depois eles não quiseram ir mais. Mas você está pensando que eu parei de fazer obra de Deus? E Deus ia me chamando, e eu falei, Senhor, amém. Eu lembrava muito daquele louvor, e lembro até hoje que diz assim, ó, ainda que meus filhos não frequentem sua casa, ainda não, se eu clamar, Deus me responderá. Sabe qual é? Eu não sei cantar não, mas é essa. É essa, você está entendendo? Então, por que eu estou muito feliz? Porque há mais ou menos um mês, né, mais ou menos, esse meu filho mais novo, que era o único lá em casa que não era batizado. Os outros foram batizados, esse não. Falava de Jesus com ele, é meu amigo, né, ele? Pai, não, eu estou bem. Eu falei, beleza, cara, mas sempre lançando a semente, né? Aí ele começou a conversar comigo de Bíblia. Pai, existe algum lugar na Bíblia que está escrito o nome de Lúcifer? Aí eu falei, pai, tem tanta coisa boa, você quer achar logo essa praga desse cara na Bíblia, cara? Mas tem, vamos achar aí. Começou a conversar de Bíblia e, pai, estou indo numa igreja aí. Eu falei, beleza, cara, Deus te abençoe aí. No sábado passado, ele foi lá na frente, nessa igreja que ele está indo, e tomou a decisão com Cristo. Entregou a vida dele para Jesus. Aí, muito bem, no domingo, né, a gente não se viu no sábado à noite, aí no domingo ele contou isso para a gente, né, que entregou a vida a Jesus e já vai num retiro lá na igreja, que vai ter lá no final do ano, sabe? Deus está trabalhando na vida dele, porque eu sempre falava para ele, falava, olha, eu não sei quando que vocês vão, mas eu sei que vocês vão, porque Deus já me prometeu, e eu creio na palavra de Deus. Entendeu, irmão? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Então, eu estou feliz, porque eu sei que os outros também, tem um que vai na igreja, que é o do meio, e o mais velho está um pouco cético ainda, né? Porque é isso, vai andando aí no mundo, então vai acreditando mais nas palavras dos homens do que no nosso ensinamento, do que na nossa vida e na palavra de Deus. Até que eles chegam numa conclusão, que sem Jesus não dá. E não dá mesmo. Aí não resta outra alternativa senão falar, Senhor, entrego minha vida nas tuas mãos. Me ajuda, eu quero viver na tua presença. Por quê? O trabalho do Senhor por meio da sua igreja é assim, é individual, fala eu. Fala aí para você, eu.
a nossa igreja local aqui, a nossa congregação, e todas as igrejas, igual eu falei, Deus está trabalhando. E se a gente cumpre com o nosso papel aqui no Jardim Catarina, tem várias igrejas, cada uma tem seu papel, irmãos. Nós somos diferentes, mas o nosso propósito é o mesmo, é poder ganhar e cuidar das pessoas, pregar o evangelho para que elas venham ser salvas. Então, nossa caminhada com Cristo não está fácil nesse dia. Nós estamos vivendo literalmente pandemias, guerras, ameaças de bomba nuclear, mentiras, engano, violência ao extremo e muito mais. Nós estamos vivendo tantas coisas aí, quantas coisas que tem desde de manhã, vai bombardeando você, os jovens na escola, na faculdade, os pais, como que meu filho vai estudar, como é que será o professor dele, o que o professor dele vai ensinar. Meu irmão, é isso que a gente está vivendo. Você está vivendo nisso e isso mexe com a gente, mexe com nós que somos cristãos, mexe com as pessoas que são do mundo. Se nós que somos cristãos, que temos a esperança da salvação, que temos uma palavra de vida para dar para o nosso próximo, a gente sofre com essas coisas, você imagina as pessoas que não têm esperança, irmão? As pessoas que não sabem o que vai acontecer com ela, quando o coração dela parar, ela não sabe. Olha, no mês de setembro, nós tivemos Setembro Amarelo, em outubro, Outubro Rosa, e agora nós estamos no Novembro Azul. Por quê? Para poder ajudar, né, os homens, as mulheres a se cuidar. É um alerta que foi colocado no calendário para que as pessoas venham se cuidar, porque essas coisas, o suicídio, que é em setembro, que tem levado muitas pessoas, se você pesquisar lá no Google a respeito disso, você vai ver que na América Latina, que é onde está situado o nosso país, o Brasil, o número é muito maior do que nas outras regiões, por vários motivos, problemas emocionais, por pessoas que moram na rua, pessoas que ficam desempregadas, pessoa que recebe um diagnóstico de uma doença maligna e ela não sabe como lidar com isso. Cristãos, inclusive cristãos. Por isso a gente precisa se cuidar, precisa pegar esses alertas como cristão e ajudar até outras pessoas aí, procurar um médico. Quantas pessoas que às vezes estão na igreja lidando tanto tempo com problema espiritual, ela acha que ela tem problema espiritual que ela não consegue romper, e às vezes se ela procurar um profissional de saúde, um psicólogo, vai ajudar você, irmão. Você quer ver? Por exemplo, por que eu não tenho preconceito de usar óculos? Sabe por quê? Porque eu cheguei numa conclusão, eu estou enxergando você. Eu consigo até ler, mas eu vou, para me ler aqui, ó, eu vou ter que ler, vou comer muita palavra. Agora, com óculos, ele me ajuda a ler legal. Um dia eu fui no oftalmologista e ele falou isso para mim. Ele falou, é melhor esse ou esse? Esse ou esse? Falei, esse? E, rapaz, comecei a enxergar melhor. Ele falou, pois é, você precisa usar um óculos. E eu comprei um óculos e eu uso o óculos, porque ele me ajuda. Ele resolveu um problema que eu tinha. Quando eu estou com problema no joelho, eu vou lá no oftalmologista. Se eu estou com problema no estômago, eu vou lá no gastro. Por que eu não posso também ver um pouquinho como é que está o meu emocional? Como é que está a estrutura das minhas emoções? Com tanto bombardeio que a gente recebe. Tem até gratuito. Por exemplo, aqui na Faculdade de Estácio, de Sá, no Alcântara, existe um trabalho lá que você, se você quiser um atendimento psicológico, você não pode pagar caro, lá tem laboratório, eles cobram uma consulta baratinha para você ir lá e resolver, quem sabe, o seu problema. Você não tem estrutura emocional, qualquer coisa você fica irritada. Você é uma pessoa de Deus abençoada, uma mulher de Deus, um homem de Deus, você ora, mas aí na hora que um filho fala uma coisa para você, você dá um fora no seu filho, às vezes a esposa no marido. Quantas vezes eu faço isso, irmãos? Com a minha esposa, às vezes ela vem falar uma coisa comigo, a nossa comunicação embola, eu não entendo, eu falo com aspereza, às vezes ela fala comigo também com aspereza, e a gente resolve. Eu paro e falo, oh, desculpa, realmente eu não entendi o que você falou, não entendi. E a interpretação de língua, né? No casal tem isso, né? Você fala uma coisa e a pessoa entende outra, aí depois, quando a gente briga, aí depois fala, não, eu não quis dizer isso.
você entendeu errado, é uma coisa bobinha. Mas por quê? Consequência dessas lutas, dessas tribulações que a gente vive. E a gente precisa ajustar. Você precisa vir no jejum? Precisa. Precisa vir nos cultos? Precisa. Mas você precisa também se cuidar. Quem sabe dar uma caminhada. Quantos homens, né, eu falei aqui do Novembro Azul, quantos homens que têm mais de 50 anos nunca foram no urologista? Porque é um tabu para eles, têm medo de, porque das mentiras que se contam aí, às vezes você nem precisa fazer o exame de toque, às vezes um simples exame de sangue, o médico já vai saber como é que você está ou não, e você ali vai viver muito mais, vai servir a Deus com muito mais qualidade. E no nutricionista, aqui nessa igreja tem, e é baratinha para abençoar. E quantos irmãos que são daqui estão muito fora do peso e não vão lá no nutricionista, não vêm aqui no nutricionista, um cardiologista, você está ficando tonto, você tem tonteira, você vê estrelinha de manhã, um sol quente, para caramba, você está vendo estrelinha, vai lá no cardiologista, irmãos. Ele vai te ajudar, vai passar um remedinho para controle de pressão, ou não, e você vai ficar bom. É desse jeito, a gente tem que se cuidar, irmãos. E esse aqui é a OMS, que é a Ordem Mundial de Saúde, todos os anos diz que muito mais pessoas morrem com resultado de suicídio por causa das pressões do que de malária, câncer, guerra e homicídios. Muito mais pessoas morrem. E, na verdade, o problema deles não é físico, é emocional. Muito mais pessoas morrem por causa disso. Aleluia. Tudo isso tem contribuído para desviar o nosso foco e a nossa motivação, irmãos. Essas coisas, elas contribuem para isso, para tirar a sua motivação. Por isso, nós precisamos voltar para a palavra de Deus, a esperança que o Evangelho traz para nós, saber que a nossa pátria não é aqui. Lá no Salmo 137, não precisa abrir, está escrito assim: o mundo anda vacilando, inconstante. Nós somos a esperança de Deus para o mundo, a igreja. Nós somos a esperança. Nesse texto que nós lemos, no versículo 18, aqui diz que eles estavam num vento brando. No versículo 18 diz assim, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. Mas no início aqui, no versículo 13, soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, porque estava indo tudo muito bem na navegação, né? Eles desobedeceram a orientação de Paulo, mas o barco estava indo, aquele ventinho suave, levando o barco, eles pensavam que estava indo tudo muito bem. Mas no versículo 18 diz o seguinte: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar carga no mar, né? E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Estava pegando aqui para aquela tripulação já, por desobedecer a orientação de um servo de Deus, estava pegando aqui para eles. E detalhe, aqui se desencadeou um furacão que a gente ouve aí falar na televisão, um furacão. É o que passa, às vezes, na vida de alguns irmãos, na vida de algum de nós, vem um furacão. Eu contei aqui uma coisa boa que está acontecendo na minha vida, mas já passei por lutas, você já passou, já teve vento brando, mas nós precisamos continuar. É necessário continuar navegando. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado? É necessário continuar navegando. Paulo estava ali sofrendo tudo junto com aquela tripulação do navio. Mas ele foi aquele que no momento pior ali, ele tomou a voz da esperança. É assim que acontece com a gente, querido. Às vezes, eu estou reclamando da vida, eu estou reclamando do governo, do meu trabalho, e lá dentro da minha casa, lá no meu local de trabalho, tem pessoas que estão esperando uma palavra minha, uma palavra sua de esperança. Veja que Paulo aqui, ele poderia ser uma pessoa egoísta,
no versículo 21, eu vou ler aqui, ele poderia ser uma pessoa egoísta e falar, sabe de uma coisa? Eu estou sendo levado como prisioneiro, eu já sou salvo porque eu entreguei minha vida a Jesus, que se dane esses homens aí, a tripulação. Eu acho que era cerca de 300 homens que estavam naquele navio. Mas Paulo não fez isso, não. Por que Paulo não fez isso? Porque Paulo falou assim, Deus falou comigo que eu tenho um propósito de ir lá pregar o evangelho para César, lá em Roma, e é lá que eu preciso chegar. E não importa esse furacão, não importa que esse barco aqui vai afundar, não importa que essas pessoas aqui estão me levando preso. Se Deus falou que eu vou chegar lá em Roma, eu vou chegar lá. E Paulo, aqui no versículo 21, você pode acompanhar comigo aí, Paulo disse assim, ó, Atos 27, 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Naquele momento ali, as pessoas começaram a dar atenção para Paulo, porque é assim, às vezes, quando está tudo indo muito bem para a gente não escuta o conselho dos irmãos, não escutamos o conselho de Deus, mas quando está pegando, aqueles homens todos que estavam levando Paulo como prisioneiro, se voltaram para Paulo e falam uma coisa para nós, ora aí pelo seu Deus, e Paulo fez isso. Paulo falou para eles no versículo 22, no 23, porque esta mesma noite um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem sirvo esteve comigo, dizendo, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos que navegam com você. Paulo aqui no meio de uma tribulação, irmãos, no meio de uma luta, mas ele não deixou de ter intimidade com Deus, não deixou de orar a Deus. Lá no momento de dificuldade, ele foi lá e falou, Senhor, o que é que eu faço agora? Esse barco está afundando, o Senhor me prometeu, o que é que eu faço agora? E Deus falou, Paulo, se levanta lá no meio deles, profetiza, Paulo, dá uma palavra boa lá para eles, porque eu estou com você, eu vou cumprir aquilo que eu prometi para você. E Paulo logo falou aquilo que ele aprendeu, com certeza, que os discípulos ensinaram, que Jesus falava, coragem, tenham um bom ânimo, não desistam, continue navegando, continue caminhando, continue insistindo, continue orando pelos seus filhos, eu vou continuar orando pelos meus, porque eu sei que Deus já me prometeu, eles vão se converter. Continua orando pelaquela porta de emprego que você está precisando. Não importa o que as pessoas falam para você. Pode falar para você e seu barco vai afundar. Você fala, não vai, porque Deus está comigo. Quando Jesus estava com os discípulos, querido, lá no meio de uma tempestade, Jesus estava dormindo ali, tranquilo no barco, e os discípulos foram lá acordar Jesus. Senhor, o Senhor não importa que a gente pereça? O barco está indo a pique. Às vezes é assim que a gente faz, querido. Você está passando por uma luta, você chega e fala, Senhor, você não está vendo isso não? Será que eu vou morrer com isso? Será que isso vai acontecer? Será que o Senhor está dormindo? Igual os discípulos falaram com Jesus. E Jesus falou assim, ei, calma, calma. E Jesus mandou o vento parar. E na mesma hora cessou e o mar ficou tranquilo. Porque Jesus estava lá no barco junto com os discípulos naquela que eles falaram, Senhor, o barco está afundando, mas Jesus estava lá. Jesus não estava lá do lado de fora do barco, dormindo em outro barco, tranquilo, ou lá na nuvem, dormindo, com a perna cruzada, e os discípulos, Jesus estava lá, e Jesus era um homem que ele sabia bem do seu propósito, ele sabia que ele não ia morrer afogado, irmãos. Então não importa a tempestade no barco, Jesus sabia que era crucificado, que ele ia morrer. Ele já sabia disso. Deus tinha um propósito com ele. E é assim que acontece com a gente no Salmo 121, está escrito que Deus não dorme e nem cochila. Deus não é igual a gente não, querido. Você dorme pra caramba, eu também durmo, graças a Deus. E às vezes, se eu entrar no ônibus para no meu trabalho encostar, eu durmo de novo. Mas Deus não dorme nem cochila, Ele está sempre atento às suas lutas, às nossas dificuldades.
Deus está atento até aquele pedido mais íntimo lá do teu coração que você acha. Deus conhece. E Ele está vendo no tempo oportuno, Ele vai te dar vitória. Continua perseverando. Não para. Deus é fiel. Aleluia. Foi isso que Paulo fez. Paulo falou, depois ele termina aqui falando, olha, Paulo, não tenha... O anjo falou assim para Paulo, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, Paulo disse para eles de novo, portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito, porém é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. É necessário que você passe, irmãos, pelo que você está passando. É necessário que eu passe pelo que eu estou passando, porque Deus, na verdade, quer aumentar a sua estrutura emocional para você poder suportar coisas maiores. Você lembra daquela história da borboleta? Ela estava num casulo lá, uma lagarta, e alguém, querendo ajudar a lagarta, cortou a pontinha do casulo e para a borboleta sair com mais facilidade. Ela, pensando que estava ajudando, ela atrapalhou, porque a borboleta saiu, não conseguiu abrir suas asas e veio a morrer um tempo depois, porque o orifício apertado de um casulo é exatamente para que a borboleta se esforce para sair dali, e aquele esforço ela vai abrindo suas asas, e quando ela sai do casulo, ela já exercitou suas asas para ela poder alçar aquele voo bonito de uma borboleta. E às vezes a gente murmura, a gente reclama, porque Deus permite, na sua vontade permissiva, que a gente venha passar por uma luta, por uma tribulação, na maioria das vezes que nós mesmos provocamos e arrumamos, e depois ainda colocamos culpa em Deus, colocamos culpa na nossa esposa, no pastor da igreja, no professor da escola dominical, porque não aprendemos a chamar para nós a responsabilidade. Tem irmãos que é assim, ele foge de duas vezes. Um enfrenta o problema e chama para você, fala, eu preciso mudar. Eu preciso orar, eu preciso parar de ser grosseiro, eu preciso ser dócil, eu preciso ser dizimista fiel. Deus já falou comigo, eu preciso ser fiel lá no meu trabalho. Outros já fogem do problema, vão morar em outro lugar, mudam de igreja, abandonam a sua família. Você conhece pessoa assim, eu sei que você conhece. Pessoa que, em vez de enfrentar o problema que é dela, ela compartilha e bota a culpa em todo mundo é culpado, menos ela, e outros fogem, você vê sumindo, vai arrumar problema em outro lugar, se sai de uma igreja e vai para outra, quem mandou você ir? Foi Deus? Vai arrumar problema lá na outra igreja, irmão, pode crer nisso, porque a geografia não muda ninguém, igreja não muda ninguém, quem muda a gente é uma experiência real com Jesus. A obediência à palavra de Deus é isso que traz mudança para a nossa vida. Você concorda comigo, irmão? É desse jeito. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, Deus chama cada um de nós, seu povo, a testemunhar da morte, ressurreição e salvação do nome de Jesus, por meio do Evangelho, para que as pessoas possam ver as lutas, os desafios que a gente passa e a gente continue rompendo em fé. Continue navegando, continue caminhando. Não, você não desista. Você continue sendo fiel a Deus. Nós, os homens, pedir a Deus que nos ajude a ser fiel às nossas esposas, a romper, a sair, fugir da aparência do mal, as esposas, os filhos, os jovens. Você vai lá estudar, irmão. Não é a faculdade que vai mudar o seu caráter e nem vai fazer você desvirtuar, não. Se você aprender com Deus, com a sua família, pode qualquer professor promíscuo querer, não vai conseguir entrar na sua mente, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não ensine, irmão. Quem é, porque já era. Virou nada, já era. Já era, já. Não foi o professor, não. A gente, quando aprende com a nossa família, aprende com Deus, nós vamos ficar velhinho e ensina a criança
no caminho que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. Está escrito. Pode ensinar seu filho a palavra de Deus no caminho, nem ensinar ele a ir para a igreja, você ficar em casa, não. E você vai ver. Pode demorar 10 anos, pode demorar 20 anos, mas você vai ver ele, ela, na igreja, servindo a Deus. E mesmo que você não veja, creia, porque a palavra de Deus, ela não está presa ao nosso tempo de vida aqui na terra. Deus é fiel. O que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. E você, muitas coisas, e eu também, vamos saber lá na eternidade. Lá na eternidade que você vai saber. Se te dessem todo o dinheiro que está no Banco do Brasil, por exemplo, você não conseguiria viajar o Brasil inteiro no tempo de vida que Deus te deu. Não conseguiria. Ninguém consegue. Você viajar todos os estados do Brasil, todos os municípios e conhecer os lugares maravilhosos que existem pelo Brasil. Mesmo se fosse Neymar, não consegue fazer isso. Ele não vai ter tempo durante toda a vida para conhecer só o Brasil, mas na eternidade, querido. Por isso que é eterno. Você vai conhecer não apenas o Brasil, você vai conhecer todo o mundo, todo o universo, a Via Láctea, que é a galáxia que a Terra está, os outros planetas. E a Via Láctea, ela é um monstro que ninguém, nunca, um ser humano, você vê que o homem foi na Lua, que diz aí a história que ele foi na Lua, mas nunca mais voltou lá. Por quê? Eu não tenho que ir para lá, porque a eternidade são para os filhos de Deus, a eternidade com Cristo, são para os filhos de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu termino assim, irmão, pedindo para você abaixar sua cabeça e fazer uma oração agora e pedir: Senhor, no nome de Jesus, venha me fortalecer nessa noite, Senhor. Venha me ajudar, Senhor, a entender, Pai, como diz a Tua palavra, que todas as coisas, Senhor, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o Teu propósito. Senhor, me perdoa, Senhor, pela minha incredulidade. Me perdoa, Senhor, por tantas vezes, Senhor, olhar para uma luta, para uma adversidade na minha vida que o Senhor estava usando para trazer maturidade para mim, para poder me confrontar, para que eu viesse a crescer. Eu reclamei, Senhor. Me perdoa, Pai, no nome de Jesus, que eu sou a Tua igreja. Eu sou a Tua igreja individual, Pai. Eu pertenço a uma igreja local que contribui para a Tua igreja em toda a face da terra, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Sonda agora o meu coração, Pai. Visita agora, Senhor, a minha família. Visita agora, Senhor, cada um dos meus filhos, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, porque na minha pequenez, quantas vezes, Senhor, não entendo, Pai. Oh, Deus, eu me deixo levar pelas palavras dos homens, semelhante a esses homens, ó Deus, que estavam nesse navio. Paulo falou com eles, Senhor, que a escolha deles seria perigosa, seria trabalhosa e traria dano, Pai, e prejuízo não só para a carga, mas também para o navio e para a vida de cada um deles, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, quantas escolhas nossas, Senhor, tem trazido tanto dano para nossas vidas, Senhor. Quanto de nós, Senhor, temos rodado no deserto, tanto tempo, Senhor, mesmo o Senhor nos mostrando a saída, a porta. Oh, aleluia. Oh, Deus, obrigado pela Tua sabedoria, Senhor. Obrigado pelos nossos pastores, Senhor. Pelos nossos líderes aqui da igreja local. Pelos nossos obreiros, Senhor. Por tantos homens e mulheres, Senhor, que mesmo a despeito das lutas, das adversidades, estão aqui, Senhor. Toda quarta-feira,
Obrigado pela vida do casal de diáconos, Senhor. Oh Deus, que são um instrumento nas tuas mãos, Senhor, para estar ministrando jejum aqui com toda a igreja, Pai. Oh Deus, um jejum que é um tempo de oração, um tempo de buscar a tua presença, de orar. Oh Deus, nós vimos nessas histórias aqui, os homens estavam tanto tempo sem comer, Senhor, mas é porque não tinha comida mesmo, Senhor. Não foi porque eles tiveram a iniciativa de fazer um jejum ao Senhor no tempo da dificuldade. Oh Senhor, quando nós te adoramos, Senhor, é exatamente quando tudo não vai bem e nós abrimos a nossa boca para glorificar o teu nome. Porque te louvar, Senhor, quando os ventos estão brandos é fácil, Senhor. Qualquer um consegue, Senhor. Mas adoração é exatamente quando chegamos a outro nível, Senhor. Um nível onde as coisas não vão bem. E mesmo assim brota do fundo do nosso coração uma palavra de gratidão. Uma oração, Pai, igual o apóstolo Paulo. Orou aqui, Pai, no meio de um furacão, de ventos severos, num navio cheio de incrédulos. Mas ele foi lá em algum lugar e ajoelhou e falou: Deus, o que eu faço nessa hora? O que eu faço nesse momento de dificuldade? E Deus falou para ele: Paulo, vai lá, encoraje as pessoas, Paulo. Dê a eles uma palavra de ânimo, porque você tem esperança, Paulo. Eu tenho um propósito na sua vida, Paulo. Você precisa ir lá pregar o evangelho para César. E você vai chegar lá. Ah, Paulo, não importa se César vai ouvir ou não, se ele vai se converter ou não. Isso não é contigo, Paulo. O meu propósito é que você chegue até Roma e pregue para Paulo. Aleluia. Fala com Deus, querido. Ouve a voz de Deus. Ouve o que Deus está falando com você. Ele está apenas me usando como um canal aqui, como um instrumento. Mas como instrumento eu também preciso, querido, ser afiado. O instrumento dos médicos, eles são usados numa cirurgia, mas depois eles todos são desinfetados, todos são levados para uma estufa para poder ser ali guardados para um outro momento oportuno. Então o instrumento ele não vale nada se não estiver afiado e se não estiver na mão do médico. Eu declaro para você nessa noite, querido, você é um instrumento nas mãos de Deus. E Deus está afiando você para que você venha cumprir o propósito que Ele tem na sua vida, que Ele tem lá no meio da sua família. E Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu oro nessa noite, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor, querido? Bem forte que é para o Senhor. Aleluia. É necessário continuar navegando, irmão. Tenha bom ânimo, porque Deus é contigo. Aleluia.
Aleluia. Obrigado, pastor Rogério. Obrigado pela sua esposa estar aqui também. Que a graça do Senhor venha sobre a sua vida todos os dias e que você cada dia mais possa estar sempre aí sendo usado por Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Que bom estarmos na casa do Senhor. E nós queremos também encerrar aqui para fazer uma oração pela Nazaré Fontoura, não é isso? Que ela está com câncer. E se você tem algum familiar seu também que está hospitalizado ou está passando por momentos de dificuldade, eu gostaria que você ficasse de pé agora e vamos colocar a mão no nosso coração e colocar as pessoas que você conhece para estar